Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos fazer uma análise de ação. Vamos analisar a Transmissão Paulista TRPL4. Então vamos lá logo após a vinheta. Então, neste vídeo, vamos analisar a Transmissão Paulista TRPL4 ou Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Então, vamos falar dessa empresa. E uma coisa interessante sobre essa empresa é o seguinte: nós estamos no mês de fevereiro. Eu estou gravando este vídeo no dia 6 de fevereiro, então atenção, né? Quer dizer, começo do mês de fevereiro. E a temporada de resultados brasileiros, das empresas brasileiras, está começando agora, está começando a ganhar corpo agora. E a Transmissão Paulista vai fazer a divulgação dos seus resultados referentes ao quarto trimestre do ano passado, ou seja, o fechamento do ano, no dia 23 de fevereiro. Então alguns podem estar perguntando, por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Por que eu não esperaria até passar o dia 23 de fevereiro com os números aí do final do ano para poder falar com mais propriedade dessa ação? Bom, eu não estou fazendo isso, eu não estou esperando por dois motivos. O primeiro desses motivos é que essa ação foi pedida. Pessoas, espectadores do canal, como você, pediram para falar dessa ação, mais de um, naturalmente, e esse é o momento, inclusive, de lembrar que aqui o espaço é seu. Você pode e deve usar o espaço aqui no canal para pedir análises, para sugerir temas. Lembre-se, o canal Investidor Cético existe para você. Então, use isso, aproveite e participe do canal, dê suas ideias, contribua aqui, mande aquilo que você quiser que seja feito aqui e daremos um jeito. E o segundo motivo pelo qual eu estou falando dessa ação agora e não depois é porque na semana anterior à gravação desse vídeo, eu fiz uma alteração em uma das carteiras, da carteira do investidor, CDI, que é a Research onde eu trabalho, e inclusive fica o convite para você conhecer a CDI, carteira do investidor, porque é graças à CDI que este material está chegando a você. O pessoal da CDI que tem ajudado aqui na produção do canal O Investidor Cético. Então, prestigie. Se você gosta do que você vê nesse canal, vá lá, confira a carteira do investidor e, se gostar, assine, torne-se um assinante das carteiras, acompanhe as carteiras, que tem coisa muito interessante lá. Mas, enfim, na carteira do investidor, então eu fiz uma alteração em uma das carteiras e eu coloquei a Transmissão Paulista. Então, aqui, para a gente ir direto ao assunto, às vezes as pessoas podem falar, tá, mas e aí? É para comprar, não é para comprar? Então eu digo assim, sim, tem um call de compra para essa ação. Tá? Eu dei um call de compra na semana passada. Aqui eu não preciso dizer assim, aqui é uma coisa meramente educacional, não deve ser interpretada como uma recomendação. É uma recomendação oficial, com um relatóriozinho que foi mandado para a APMEC, com o nome da ação, não sei o que, o meu nome como analista responsável. Então é um call de compra oficial. Porém, se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai ver que as coisas nem sempre são assim tão simples quanto parecem. Então acompanha aí que a gente vai chegar lá. E a tal carteira que sofreu alteração é uma carteira chamada Quality. Quality de qualidade. E no jargão das finanças costuma-se usar Quality para aquelas ações de empresas que são vistas como de qualidade, naturalmente, e a tal qualidade, normalmente ela é usada para definir uma empresa estável, previsível, normalmente aquela empresa que é lucrativa por muitos anos, sem grande susto, sem montanha-russa, de baixo endividamento. Então a Transmissão Paulista está dentro da nossa carteira Quality nesse momento, e a alteração foi feita pelo seguinte, porque essa carteira ela era até então uma carteira discricionária por estratificação. O que isso significa numa linguagem para leigos? Significa que, discricionário é uma carteira em que um analista humano, eu ou outro analista, escolhiam as ações, faziam uma análise ali
usando julgamento, às vezes até um pouco de subjetividade, qual minha ação preferida, menos preferida, etc. E estratificação, dizendo que tem uma regra para fazer a alocação. Então era uma carteira em que o analista tinha o poder de selecionar as ações que iam lá dentro. Eu tomei a iniciativa de mudar essa carteira e transformei ela numa carteira quantitativa pura. Então isso significa o seguinte, que numa carteira quantitativa, o meu papel como analista não é mais selecionar a ação, e sim definir os parâmetros da carteira, e quem faz a seleção das ações e quem faz a montagem da carteira é um algoritmo ou algoritmos previamente parametrizado para entregar uma carteira com determinadas características. Então, não fui eu diretamente quem escolheu a transmissão paulista, ela veio porque o algoritmo que monta, que constrói a carteira, chegou à conclusão de que essa ação deveria estar na carteira conforme os parâmetros que foram estabelecidos. Ok, então vamos lá, né? Falando um pouco sobre a empresa agora. A Transmissão Paulista, então, é uma empresa que, como o nome sugere, ela está na área de transmissão de eletricidade, ela é uma empresa de infraestrutura, é uma empresa que não tem um capital muito pulverizado, tá? Ela tem uma acionista majoritária, que é um grupo colombiano, tá? E é uma empresa para os padrões, né, de infraestrutura, de utilities de eletricidade, é uma empresa grande, com uma atuação bastante ampla, aproximadamente 25% do mercado de transmissão de eletricidade no Brasil é dela, apesar do nome Transmissão Paulista, ela tem uma atuação nacional, é a maior empresa privada de transmissão do Brasil. E falando então um pouco sobre os indicadores fundamentalistas dela, a gente pode começar então falando sobre o tamanho dela, capitalização de mercado, então são 15 bi. Ela é uma empresa que definitivamente não é uma small cap. Ela já é uma empresa grande, mas vamos dizer que uma empresa pequena dentro do universo das grandes empresas. Por exemplo, na carteira do investidor, os nossos critérios de small cap lá são empresas abaixo de 10 bi. Então 15 bi não está assim tão acima, quer dizer, não é 100 bi, 50 bi. Então ela já é uma empresa grande, mas não é uma grande entre as grandes. Vamos lá, com relação aos múltiplos de valor. É uma empresa que a gente pode dizer que até é razoavelmente barata, bastante barata. Então um índice preço-lucro de 5,61, o que significa que mantidas as atuais condições, se você comprar hoje uma ação dessa empresa em aproximadamente 5 anos e meio, você deve ter um retorno que cobre o custo de ter feito esse investimento, um EV/EBITDA, né, o EV de Enterprise Value, de 6,14, então ele está consistente com o PL, lembrando que o EV/EBITDA ele também é um indicador usado para valor, mas ele ajuda na leitura porque ele traz o endividamento da empresa dentro da sua fórmula, um preço sobre valor patrimonial de 0,90, então um número também aqui bastante razoável. Com relação a desempenho, um ROE, um retorno sobre o patrimônio líquido, Return on Equity, de 15,90. Bom, não brilhante. Brilhante seria acima de 20, tá? Mas vamos dizer assim, nota 7,5, assim, com louvor. Pagadora de dividendos, um dividend yield de 4,80, também não é dos mais brilhantes, até porque costuma-se, né? É normal se associar a empresas de infraestrutura, como a Transmissão Paulista, como empresas pagadoras de dividendos, né? Normalmente quando fala em empresas de dividendo, imediatamente se associa com essas empresas de infraestrutura, seria o caso dela, mas esperaríamos um pouco melhor que isso, tá? Então não é lá super brilhante, e se a gente vê a distribuição de dividendos dela nos últimos 5 anos, a gente vê que ela é uma empresa que ela é consistentemente lucrativa, então ela se enquadra, né, naquele critério de quality que eu falei no comecinho do vídeo, mas a distribuição é um pouco irregular. Idealmente, para uma empresa de dividendos, a gente deveria ter uma distribuição que fosse crescente, contínua e suave, sem grandes saltos, mostrando aí uma grande estabilidade. Ela tem estabilidade no fato de que distribui,
mas veja que ela dá saltos e vai e volta. O ano de 2018, por exemplo, que está aqui na tela, tem um número bem grande, né, que chama atenção, mas só ressaltando que até o começo de 2019 ela tinha um outro preço, ela passou por um split, né, passou por um desdobramento, ela foi desdobrada de 1 em 4. Então, para ficar justo, né, esse número 12,57 deveria ser dividido por 4. Mas veja que ainda assim nós temos uma distribuição um pouco irregular. Então, se fosse para comprar essa ação para dividendos, eu ficaria um pouco reticente. Com relação a endividamento e estrutura de capital, ela está muito bem, tá? Então ela tem um baixo endividamento, né, uma baixa alavancagem, dívida bruta pelo patrimônio líquido de 49% e liquidez corrente excepcional, 5,29%. E falando agora um pouco em termos de gráficos, olhando para o gráfico semanal, a gente pode ver que ela está numa tendência de alta de longo prazo, porém no curto prazo ela está presa numa grande congestão. E se a gente coloca numa periodicidade diária mais curta, essa congestão ela fica ainda mais evidente, então ela está embolada ali nas médias móveis de longo prazo, né, médias de 40, de 200 períodos. Aqui nessa imagem do gráfico diário a gente vê um oscilador estocástico se aproximando de uma região de sobrevenda ali embaixo e dentro de uma congestão, o que seria talvez aí um ponto interessante para pensar num swing trade, mas ela está presa dentro de um intervalo de preços, não está desenvolvendo grandes tendências. Então, do ponto de vista gráfico técnico, ela não é lá nada super brilhante. E, como de costume aqui nas análises do canal, eu fiz uma matriz de correlação pegando ações do índice IDIV, que é o índice do qual a Transmissão Paulista faz parte, tá? Então poderia pegar aí algum outro índice, outras ações, mas para ficar uma coisa mais compacta e que faça mais sentido, peguei os pares dela aqui do IDIV. E o que a gente pode ver é o seguinte, né? Já dando um spoiler aqui sobre as correlações, felizmente, isso é uma boa notícia, a Transmissão Paulista ela não tem grandes correlações, nem diretas e nem inversas, com praticamente nenhuma ação. Para não dizer que não tem nada, tem duas ações aqui que eu identifiquei, que ela tem uma correlação positiva, que é um pouquinho alta demais, que é o Santander, SAMB11, Marfrig, mas de resto ela está mais ou menos ali no meio do caminho, então ela não conflita com ninguém dentro de uma carteira. Quer dizer, pensando em termos de pares exclusivamente, talvez a gente deveria evitar colocar ela junto com o Santander, porque, pelo menos considerando os números de um ano, elas têm uma correlação positiva muito forte, o que significa que não tem ganhos de diversificação colocando essas duas empresas juntas numa carteira. E agora, né, já que estamos falando em correlação, talvez é um momento interessante de explorar um pouco mais o conceito de carteira quantitativa e por que esta ação foi escolhida para carteira. Porque, como eu havia dito no começo do vídeo, existe um call aberto, eu dei esse call, eu assinei esse call e é compra. Mas se alguém me perguntar assim, olha, da sua iniciativa, você compraria essa ação? Eu diria assim, não sei, talvez não, eu não estou tão convicto disso. E por quê? Porque, de novo, essa carteira agora virou uma carteira quantitativa. Então, ela é feita por um algoritmo, o algoritmo toma as decisões. Eu não questiono muito as decisões do algoritmo porque eu fiz a parametrização, mas uma vez que foi parametrizado e foi feita a carteira com base naqueles parâmetros, eu assumo que ele está certo. Obviamente eu não assumo isso cegamente, às vezes eu vou lá, faço uma auditoria nas fórmulas para ver se está tudo bem, mas aqui eu posso dizer que está tudo bem. E o ponto é o seguinte, a carteira quantitativa ela é feita em passos. Então o primeiro passo, ou o primeiro algoritmo é um algoritmo de seleção de ações. Então tem critérios de seleção diversos. Então vai lá e faz um filtro, vê uma determinada quantidade de ações. O segundo passo, ou segundo algoritmo, é um algoritmo de otimização. Então ele vai pegar essas ações que foram pré-selecionadas e vai testar várias possibilidades de carteira que
busquem um certo objetivo. O objetivo nesse caso é maximizar retorno e minimizar volatilidade. Então vai testar várias combinações e essas várias combinações precisam obedecer algumas restrições. Então uma dessas restrições é que nas carteiras quantitativas da carteira do investidor, eu quero ter um número máximo de 10 ações. Então veja que coisa interessante. Quando foi feito o primeiro passo, né, quando o algoritmo de seleção de ações ele fez o seu trabalho, ele retornou aproximadamente 40 ações que foram pré-selecionadas, que atenderam a determinados critérios. E aí eu peguei essas 40 ações e enfiei lá no outro algoritmo e falei assim, algoritmo, me retorne uma carteira, a carteira ótima, mas com 10 ações. Então esse algoritmo de otimização ele vai ter que testar um monte de coisa, vai fazer um monte de conta, vai ter que descartar 30 ações, mas ele vai pegar daquelas 40, um número redondo, né, não era exatamente esse, para dar a combinação correta. E ele deu a combinação, que é a combinação atual da carteira, né, que tá na tela aqui para quem quiser ver. Ela, no caso aqui, né, o algoritmo ele inclusive recomendou que a Transmissão Paulista tivesse 15% de participação, uma participação alta. Só que por que ele escolheu a Transmissão Paulista? Porque, do ponto de vista de retorno potencial e de risco, o algoritmo entendeu que a melhor combinação seria essa. A questão aqui é o seguinte, o algoritmo de otimização de carteira, ele não é um algoritmo que ele simplesmente vai pegar aquelas ações pré-selecionadas e vai escolher as melhores individualmente. Ele vai escolher aquelas que fazem a melhor combinação. No caso da correlação, que a gente vê aqui nos vídeos, a correlação é entre pares. Agora imagina como que é a correlação com 10 ações, que ele vai ter que testar cada par e ver o que é melhor ali. Então o algoritmo entendeu que a Transmissão Paulista é a ação ideal para essa carteira. Porém, se fosse no modelo anterior, que é um modelo discricionário, onde eu como analista iria olhar cada ação individualmente, muito provavelmente eu não colocaria essa ação na carteira, porque daquelas 40 que foram pré-selecionadas, tinha coisa melhor. Porém, essa coisa melhor era vendo do ponto de vista puramente individual e não vendo do ponto de vista combinado, coletivo, como uma carteira. Então, o call está dado, é compra, mas eu quero ressaltar que é compra dentro dessa carteira, quer dizer, para alguém que segue essa carteira quality, quer fazer essa combinação, seria o ideal seguir ela do jeito que está, porque ela foi otimizada por um algoritmo, mas pensando como ação individual, eu particularmente não compraria, não por ela ser uma empresa ruim, pelo contrário, ela tem excelentes indicadores, mas dentro daquele universo de ações de qualidade que foi pré-selecionado, na minha visão tinha coisa melhor ali. E como ação de dividendo, eu não curti muito não. Quer dizer, ela está um pouco irregular demais na sua distribuição de dividendos para poder entrar com segurança em uma carteira de dividendos. Então é isso aí, né? Essa foi a análise da Transmissão Paulista, espero que você tenha gostado, espero que ajude em alguma coisa. De novo, quero lembrar então, aqui o espaço é teu, se você tiver aí alguma ação, algum ativo ou alguma estratégia que você quer que seja comentada aqui no canal Investidor Cético, coloca aí nos comentários, use o canal está aqui para te servir e a gente se vê num próximo vídeo.